Hoje eu quero falar de algumas características de uma pessoa chamada por Deus. Ao falar sobre as características de uma pessoa chamada, eu quero deixar bem claro que eu estou pensando num chamado secundário e não no chamado primário que todos nós temos como cristãos. Então, as pessoas que não são chamadas, mas impelidas por alguma razão, caminham lutando contra tudo e contra todos, atrás de seus objetivos, mas quando chega a adversidade, entram em colapso e abandonam tudo e todos. Os chamados por Deus para o serviço possuem uma força que vem de dentro. Eles possuem uma perseverança, um poder que oferece a eles resistência aos golpes externos e aos mais duros golpes. Nunca sabemos quando iremos nos deparar com uns destes homens ou mulheres chamados por Deus. E hoje, quando eu estou falando de uma pessoa chamada por Deus, eu estou falando de mim, eu estou falando de você, porque nós fomos chamados por Deus através de Jesus Cristo. Quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo se fez homem, quando Cristo se encarnou, Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. E Ele fez muito mais do que isso. Ele ressuscitou ao terceiro dia, nos garantindo a nossa ressurreição juntamente com Ele. E ainda fez mais. Quando Cristo subiu de volta aos céus, Ele liberou a descida do Espírito Santo, isto é, Ele derramou o Espírito de Deus sobre nossas vidas e sobre todo aquele que crê. Portanto, se você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, como o Messias, o Cristo que morreu, pagou o preço dos seus pecados, que ressuscitou no terceiro dia, o Espírito de Deus foi derramado sobre sua vida. E hoje o Espírito de Deus habita em você. Isso significa que Deus faz de você sua morada. Você então é uma pessoa chamada por Deus para servi-lo e glorificá-lo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos a história de vários homens e também de algumas mulheres que foram chamadas por Deus de uma maneira especial para servir. Um desses homens chamados por Deus era João Batista. E eu quero, olhando para a vida de João Batista, detectar algumas de suas virtudes e algumas das características que ele possuía e que eu e você devemos ter para servir a Deus. Uma primeira característica que eu vejo em João Batista é a coragem. João Batista ele era um homem que possuía esta virtude em alta dose. Quando as multidões afluíam ao Vale do Jordão para fazer uma avaliação de si mesmo ao profeta João, ele não tinha medo de lhes apresentar algumas verdades. E nós podemos verificar isso no texto de Mateus, capítulo 3, do verso 7 ao 9. João Batista diz para essas pessoas que elas parassem de se julgarem justas com base numa alegação de superioridade racial ou religiosa. Antes, João Batista diz para eles que eles precisavam reconhecer que necessitavam de um arrependimento moral e espiritual. E a sua coragem de anunciar a verdade na cara das pessoas incomodavam a muitos santarrões naquela época. E João teve coragem até mesmo de denunciar o rei Herodes, que acabou mandando decapitá-lo, conforme nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 12, e depois no capítulo 14, verso 1 ao 3. E isso só ocorreu depois que João já havia encerrado a sua missão. Porque Deus só permitiu a morte de João Batista quando então ele encerrou a missão a qual ele tinha para fazer. Porque Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha sido batizado e agora Jesus estava começando o seu ministério. E eu quero dizer com isso é que Deus nunca vai permitir que ninguém toque em sua vida enquanto a sua missão não estiver acabada. Portanto, tenha coragem de fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração
para ser feito. Tenha coragem de ir atrás da visão que Deus tem estabelecido no seu coração. Não tenha medo. Deus não vai permitir que ninguém toque em sua vida enquanto a missão não estiver acabada. Não tenha medo de falar a verdade em qualquer que for a situação. Nós estamos hoje diante de um momento onde a igreja ela precisa se pronunciar quanto às várias questões. Em especial, nós estamos vivendo um tempo onde se precisa se pronunciar quanto à questão da homofobia. Não tenha medo, você que é pastor, não tenha medo de se posicionar. Prega o que a palavra ordena em todos os assuntos. Seja fiel à palavra de Deus. Pregue o amor ao pecador, mas não aceite o pecado em sua igreja como algo normal por medo. Uma segunda característica de João Batista que eu gostaria de destacar é o forte senso da duração de seu chamado e um compromisso firme com esse chamado. Ao contrário que muitos pensam, o nosso chamado nem sempre é eterno. Podemos ser chamados para atuar até o fim de nossas vidas. Por outro lado, o nosso chamado pode ser um chamado de curta duração. Contudo, nós devemos estar prontos para abrir mão do que for necessário para cumprirmos o nosso chamado. João teve que abrir mão do próprio chamado para cumprir o seu papel de precursor. Mas ele não foi chamado para ser um precursor, pastor? Ele foi chamado para preparar o caminho. Mas ele poderia muito bem desejar continuar vivendo a sua vida como um profeta. Mas ele abre mão desse chamado profético para permitir que Cristo crescesse. E o que eu quero dizer é que alguns de nós somos chamados a plantar igrejas. Depois temos que estar prontos para abrir mão delas, para que um outro a regue e dê continuidade ao processo de crescimento. Muitas pessoas têm dificuldades com isso e por isso sofrem. Não conseguem aceitar o momento de entregar o ministério ao outro. Não conseguem aceitar a ideia de transferir a sua autoridade e o poder recebido por Deus e reconhecido pela igreja para outro. Deixar de ser o líder não significa que você não tem mais valor, ou que Deus não irá mais te usar, que você virou um inválido, inútil. Pelo contrário, você poderá ser de grande valia orientando, ajudando muitas vezes por baixo dos bastidores, quando convidado, ou atuando de uma outra forma, a qual Deus com certeza irá lhe mostrar. Nós temos que estar prontos a passar o bastão para o outro corredor, quando chegar a hora de fazer. João Batista, ao sofrer ataque com relação à sua identidade pessoal e ao seu senso de segurança profissional, ele não hesitou em retirar seu time de campo para que Jesus crescesse diante do povo. E embora João sabia que estivesse perdendo seu emprego e o seu lugar de honra diante do povo, ele mesmo fazia questão de honrar a Jesus e de incentivar o povo para que seguisse a Jesus, incluindo seus próprios discípulos. Conforme podemos ler em João capítulo 1, no verso 29 ao 37, e no capítulo 3, no verso 25 a 30. Saul, ao sofrer um ataque com relação à sua identidade pessoal e ao seu senso de segurança profissional, ele reagiu violentamente diante da ascensão de Davi. Deslanchou uma forte perseguição ao jovem pastor e seguiu pelo deserto na intenção de matá-lo. Quanto mais Saul tentava matá-lo, mais ridículo ele ficava diante de seus homens e do seu povo, porque mais notório ficava que Deus estava cuidando de Davi. E nunca devemos nos esquecer de que somos chamados por Deus e que o tempo e o lugar de atuação desse chamado pertence a Ele e não a nós. A igreja pertence a Deus, as ovelhas pertencem a Deus, tudo pertence a Deus. As nossas vidas pertencem a Deus. Portanto, temos que estar atentos, porque muitas vezes Deus nos deseja em um determinado tempo, em um determinado local. Mas esse tempo, neste local, pode ser que cesse
A terceira característica que eu percebo em João Batista, que eu gostaria de destacar, é que ele compreende claramente o princípio da mordomia. A reação de João quanto ao fim do seu chamado demonstra isso, que ele compreendia a sua posição diante de Deus como um mordomo. O mordomo é aquele que é responsável de cuidar de algo que pertence a outra pessoa, até que o proprietário volte para reaver seus bens. João compreendia que ele nunca fora o dono de ninguém, e nem de si mesmo. Portanto, se o plano de Deus era que ele transferisse aquelas multidões para Jesus, ele estava disposto a fazê-lo. Assim é a mentalidade de um mordomo. Ele está sempre pronto a entregar aquilo que pertence ao seu Senhor de volta. Enquanto seu Senhor deixar na mão dele, ele vai fazer o melhor. E vai buscar fazer com excelência, dedicar-se o melhor. Mas quando o Senhor pedir, ele vai estar pronto para entregar aquilo. Eu creio que essa deve ser a principal característica de uma pessoa chamada por Deus. Reconhecer durante todo o seu ministério que tudo pertence a Jesus, inclusive o rebanho. E tudo é tudo. E Saul se esqueceu de que ele era apenas mordomo de Deus. E por isso ele se julgou dono do trono de Israel. E isso levou à soberba e ao fim de seu reinado. E por isso ele não pôde olhar para Davi e ver em Davi um jovem que poderia lhe ajudar no seu ministério. Quando acreditamos que o que temos é nosso, nós temos a tendência de protegê-lo, de segurá-lo em nossas mãos. E isso acontece com os nossos dons naturais, espirituais, com o nosso dinheiro, com as nossas propriedades, com nossos filhos, com o nosso emprego, com o nosso ministério. Devemos sempre avaliar nosso coração para saber se temos agido como mordomos ou como donos. O quarto princípio que eu gostaria de destacar, que é a quarta característica que eu vejo em João Batista, é que João sabia exatamente quem ele era e qual a sua missão. Quando João foi indagado se ele era o Cristo, ele respondeu claramente que ele não era. E apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cristo. João sabia exatamente quem ele era. E ele sabia que ele era o precursor, aquele que ia preparar o caminho para Jesus. Entretanto, algumas pessoas, elas começam bem seus ministérios, mas depois se esquecem de quem são. E por isso, têm grandes dificuldades em abandonar o poder e lutam até a morte para retê-lo. Não conseguem mais distinguir entre a função que exercem e sua própria pessoa. Eu acredito que por isso muitas pessoas elas sofrem terrivelmente com a aposentadoria. Por que alguns pais sofrem de depressão quando o último filho sai de casa? Porque não estão preparados para entregá-lo a Deus e lhe dar a liberdade que lhe é de direito. Eles continuam querendo tê-lo debaixo dos seus olhos. João poderia ter tirado vantagens de sua ascendência sobre as multidões, na época em que gozava de grande popularidade. Ou ele poderia ter se deixado seduzir pelos aplausos da massa. O fato de ele estar transferindo seu apreço do sacerdócio de Jerusalém para ele poderia ter o tornado arrogante e ambicioso. O fato de João Batista ter conquistado o coração do povo e eles então estarem buscando nele palavras que os levassem, que os aproximassem até Deus, isto é, eles estavam deixando de ouvir os sacerdotes para ouvir a João, poderia ter tornado João arrogante, ambicioso. Teria sido muito simples acenar que sim, quando lhe perguntaram se ele era o Messias. Não subestimemos a importância desse princípio. Em nossos dias, nesse mundo todo dirigido pelos meios de comunicação de massas, muitos homens bons e talentosos que ocupam posições de liderança estão constantemente diante da tentação de passarem a crer em seus próprios textos publicitários.
Se eles passarem a acreditar nesses textos publicitários, referente a si mesmo, a sua personalidade, ao seu exercício de liderança, eles irão aos poucos sendo contaminados pela fantasia do messianismo. Muitos que estão aí em púlpitos, no fundo se consideram o próprio Messias. Eles se esqueceram de que não são nada e começaram a criar perigosas suposições sobre a própria identidade e sobre a sua missão. Eles não têm mais claro diante deles qual é a sua identidade e qual é a sua missão. O apóstolo Paulo ele deu um valioso exemplo disso na carta a Timóteo. Ali ele descreveu o seu chamado para deixar o judaísmo e abraçar a fé. Dizer, a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Um homem que guarda tais fatos na memória e que, vez por outros, repassa, dificilmente irá pensar de si mesmo mais do que convém. É bom nos lembrarmos quem somos, de onde viemos. Eu gostaria de concluir o seguinte. Eu creio que nós devemos orar para possuirmos os mesmos atributos que tinha João Batista. Devemos clamar para sermos corajosos, para falarmos sempre a verdade. Devemos clamar para termos consciência acerca da nossa própria identidade, a termos uma visão clara de nossa função dentro do corpo de Cristo e a sermos verdadeiramente comprometidos com a missão dada por Deus a nós. E que Deus possa usar a sua vida e a minha vida para o cumprimento da sua vontade, para a expansão do seu reino. Deus te abençoe.